Boa noite, eu sou a Capitã Andy Paquiela e estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha. Hoje eu estou com a minha amiga aqui, Ayla In, para contar um pouquinho mais sobre a história dela, né? E tem tudo a ver com o processo de ter sofrido violência e ter superado. E tratar os seus traumas para proteger, para ajudar, para auxiliar outras mulheres a saírem desse problema, né? Que é a violência de gênero, é a violência doméstica, é a violência contra nós mulheres que insiste todo dia em acontecer. Não só no nosso município, mas no mundo inteiro. Ayla, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. E fala um pouquinho sobre quem foi a Ayla. Primeiro, agradecer muito o convite. Eu estou muito honrada, muito feliz. Eu te admiro muito. Você é uma inspiração para todas nós. Estou muito grata. É difícil olhar dentro do seu olho e não me emocionar de verdade. É uma honra para mim estar aqui com você. Obrigada, a honra é toda minha. Você faz o mundo um lugar melhor. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Ayla, né? Ayla é meu nome artístico, né? O meu nome de batismo é Daniela Fernandes. Eu sou uma menina filha de pai zelador, de mãe faxineira, mãe nordestina, paraibana. E minha história, na verdade, começa na história da minha mãe. Minha história com as mulheres começa com a história da minha mãe. A minha mãe, com 12 anos de idade, vem trabalhar no Rio de Janeiro, é feita de escrava. Com 12 anos, ela cuidava de crianças maiores do que ela, 14, 15 anos. Ou seja, é uma realidade, desculpa te cortar, mas é uma realidade de muitos migrantes do Nordeste para a capital, São Paulo, Rio de Janeiro. Principalmente meninas, empregadas domésticas, escravas domésticas. Isso a gente está falando de 1970, não é nem tão longe assim, né? Não, parece não que a longe. Escravidão é algo 1880, 1800, sei lá o quê. E a minha mãe, ela sofreu todos os tipos de abusos físicos e psíquicos, né? A minha mãe chegou a comer junto com os cachorros. Nossa ela cuidava de Senhora, 2 Rottweilers. Uma criança de 12 anos. De 12. E ela lembra que uma vez a patroa, né? A mulher, eu não sei se dá para chamar isso de gente, né? Essa coisa. Ela colocou a minha mãe para comer junto com os cachorros. Gente, absurdo. E essa é uma das histórias, e ela era muito contada, só que de um jeito que para minha mãe ela não via tanta não era uma coisa tão dolorida. Porque era comum. Sim. Que era comum. Então, quando ela queria dizer assim, olha, você está fazendo aula de balé, que legal, a mamãe da tua idade, olha, teve uma mulher que fez isso ou fez aquilo. Então, ela sempre passou de uma forma que parecia ser muito leve para ela, mas aquilo já ia gerando um comichão dentro de mim. Então, a minha mãe sempre gostou muito de arte e foi uma coisa que ela fez questão de investir muito. Minha mãe foi resgatada e é muito importante falar sobre isso, capitã, que as pessoas fiquem atentas. Você mora num condomínio, você mora numa cidade como Teresópolis, uma cidade europeizada, é importante fique atento porque ainda existe pessoas que escravizam outras. Sim. E uma vizinha começou a suspeitar e resgatou a minha mãe e cuidou da minha mãe como se fosse filha. Minha mãe trabalhava para ela, mas assalariada, e trabalhava porque queria, e deu todas as condições para minha mãe. Minha mãe conheceu meu pai, que graças a Deus é um homem honradíssimo. Nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe, muito menos sequer encostar. E meu pai e minha mãe se casaram, enfim, e aí, mas ainda com pouco estudo. Então, sou filha de pais analfabetos, semi-analfabetos, né, sabem assinar o nome. E eu cresci ouvindo essas histórias. E, em contrapartida, um avô alcoólatra, pai de meu pai. E o meu pai foi um cara que foi criado por um cara alcoólatra e conseguiu não reproduzir a mesma programação em casa. Ele fugiu de todo o estereótipo padrão de relacionamento abusivo. Total. E a sua mãe também.
Sim, ela decidiu que ela não teria, porque a história de abuso com ela, na verdade, começa antes de vir para o Rio. Né? Ela teve um pai português, que, segundo o que ela conta, que abandonou ela e a irmã com 4, 5 anos, ele voltou para o Brasil para morrer no Brasil e ela não quis ir, não quis saber. Não quis saber e ela não se permite contar muito sobre essa história. Eu não sei o que de fato aconteceu. Machuca Muito. Então, cresci com essa mulher forte, porque o que ela não pôde ter, né, ela se esforçou para te proporcionar. Mesmo que fossem em projetos sociais, então eu comecei muito cedo com artes marciais, com dança, pintura, com concursinho. Eu ganhei um concurso de poesia, eu tinha 10 anos de idade, era um concurso da rede municipal de escolas públicas, né, do Brasil inteiro, e eu ganhei em primeiro lugar. Caramba! E você morava onde? Nesse momento, até 11, 12 anos, eu morava em Vila Isabel. Meu pai era zelador e a gente morava num kitnet dentro dentro do condomínio. Desse condomínio. Mas até então a vida estava maravilhosa. Maravilhosa, porque sempre fui uma criança muito educada, então todos os condôminos eram meio que meus pais cuidavam, tinha muito presente. Claro que de vez em quando a gente ouvia alguma coisa assim, filha do porteiro, enfim. Normal. Não me atingia, porque eu não sabia, não fazia ideia, né? Você não fazia essa distinção de classe, né? Teve uma vez apenas que eu reconheci que isso existia. Eu estava no elevador com minha madrinha era uma das moradoras do prédio que meu pai trabalhava, uma mulher incrível, eu tive muita sorte. Que bom, né? Nisso. E uma senhora entrou e falou alguma coisa relacionada, e a minha madrinha cortou. Não, brigou de forma bem enfática com ela, e aquilo me chocou muito quando eu era criança, né? Eu nunca tinha visto ninguém falando naquele tom. Ali eu falei, tem diferença, existe diferença social, entendi. Tá. Mas aí depois, com 13 anos, meu pai decide que queria comprar uma casa, a gente morava num lugar muito pequeno, meu irmão nasce, e a gente vai morar numa comunidade que fica em Urucânia, fica entre Paciência e Santa Cruz, Rio de Janeiro. Ou seja, na meiuca do vucu-vucu da milícia, né? Começo ali. Começo da milícia. E lembro muito bem do início da milícia naquela região ali da Zona Oeste. Com 11 anos, então, eu vou para Urucânia, né? Para a estrada de Urucânia. E vou com aquele conceito de Vila Isabel, né? Então, tudo que é lindo. Não se encaixa ali naquela Zona Oeste. Não se encaixa, não só na Zona Oeste, mas eu acho que na maioria das periferias do Brasil. Mas é que a Zona Oeste é a parte mais esquecida do Rio de Janeiro, que já é uma cidade esquecida. Porque no começo da civilização, vamos botar assim, da ordem, né, do Bota Fora de Pereira Passos, 1800, início do século, né, de 1900, ele queria europeizar o Rio de Janeiro, e aí ele pega toda a população de rua, né, favelado, marginalizado, boêmio, nordestino, ex-escravo, e bota onde? Zona Oeste. É o início da favelização do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E é um lugar muito esquecido. Muito até hoje. Esquecido, muito até hoje. Eu continuo indo, meus pais continuam morando lá. E o que eu pude fazer, né, que eu me envolvi com muita... Graças a Deus, trabalhei muito. O que eu posso fazer para estar levando um pouco mais de acesso à cultura e à arte para o local, eu estou fazendo. Aí, recapitulando, chego para morar, nossa, as pessoas comecei a apanhar. Nossa. Passava e a menina, tá olhando o que apanhava. Apanhava, não era uma realidade para mim. Naquela época, você vai lembrar muito bem, 1992, 93, o que estava em alta culturalmente? O axé, o tchan. Eu era loirinha, eu queria ser Carla Pérez. Não, você era um loirão, né? Olha o seu tamanho. Eu já tinha esse tamanho com 12 anos. Eu tinha esse tamanho com 12 anos. Ou seja, você nem chamava a atenção. E
ali eu descobri, hoje eu posso falar desse lugar de alguém que tem embasamento, Sim. mas na época eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Era uma menina. Eu era uma criança. Uma criança. Então, além de todas as agressões físicas desse início, e meu pai, coitado, era uma coisa de ir atrás, ficou muito amigo, graças a Deus teve um policial que a gente já é desencantado, né, Capitão Charlie Bronson era o apelido dele. Caramba. E ele prestou muito auxílio para o meu pai, assim, nisso de, olha, sua filha está pensando diferente, não era uma questão só física, tinha uma questão pensar diferente. Eu já ia para os cursos de teatro, chegava à tarde, enfim, tudo isso contava muito. O que aconteceu? Com 13 anos eu fui difamada. E nenhuma criança, nenhuma mulher. Nenhum ser humano. Nenhum ser. E hoje eu me emociono, mas na época eu não tinha essa emoção porque eu não sabia o que era. Mas por ser loira, né, eu recebi um apelido, que era o nome de uma atriz pornô. E eu nem sabia o que era. E um belo dia eu decidi perguntar, né, porque eu falei, gente, toda hora eu passo me chamam disso aqui. Quando eu descobri, aquilo foi como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Porque eu nem sabia o que era relação sexual ainda, eu não tinha tido relação sexual, eu fui difamada. Nossa. Sem ter tido relação sexual. Aí depois que eu fui difamada, que eu descobri que eu estava difamada mesmo, obviamente, como toda menina que mora na Zona Oeste, não existe pedofilia na Zona Oeste, não existe pedofilia na periferia, imagina na periferia da Zona Oeste. Então são meninas de 13, 14 anos que se relacionam com caras de 30. Sim. E naturalização da violência. Naturalização. E aí tinha uma frase muito comum que eu lembro que falavam para minha mãe quando ela ia me defender, que ela falava assim, mas minha filha é uma criança. Falava, criança que já faz criança não é mais criança. Eu acho que isso é um assunto que a gente tem que trabalhar muito. Né? Nas palestras que eu dou, nas escolas estaduais, a gente fala muito sobre qual o momento que a gente deixa de ser criança e se torna um adulto. Qual é o momento? Será que é quando tem um ato sexual? Será que é só o biológico que determina isso? Ou é a capacidade psicológica de entender? De entender o ato em si. Porque ele, se feito de maneira errada, causa mais dano do que benefício. Ah, sim, não tinha prazer para mim. Não. Eu estava ali, eu queria ser amada, eu queria ser resgatada daquele lugar de não validade que me deram. Então eu queria casar logo, eu queria arrumar um cara que casasse comigo para eu poder ser uma pessoa, uma pessoa bem vista. Uma mulher honesta. Uma mulher honesta. Porém, no meio desse caminho, Deus foi tão maravilhoso que ele foi me afastando dessas coisas e colocou outra mulher maravilhosa na minha vida, que é a Marilene Rosa. E essa senhora morava lá, mas não suportava o lugar, e ela fazia teatro pela Petrobras, na Associação de Engenheiros da Petrobras, se chama AEPET. A AEPET tinha lançado um curso simplesmente dirigido com Augusto Boal, que é o maior teatrólogo que esse Brasil já teve. Assim, ele é português, mas o trabalho dele, quem conhece o teatro, ele tem um trabalho, né, ele já é desencantado, ele fez um trabalho que se chama CTO, Centro de Teatro do Oprimido, que ele pega a população e ele transforma em atores e dá voz. Caí dentro desse teatro, viajando o Brasil inteiro. Com quantos anos? Aí eu já estava com 14. Caramba, 14 anos. Uma menina ainda. Mas tive pais muito amorosos. A minha mãe assinava. A minha mãe pegava os trabalhos da escola para eu levar, ela ficava responsável. E a Marilene virou meio que a minha tutora. Segura essa história, que a gente vai para um breve intervalinho e volta daqui a pouquinho com essa história fantástica dessa menina mulher na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente volta já já, daqui a pouquinho. Segura aí.
falei que a gente ia voltar rapidinho, não falei? Então, e aí, você com 14 anos estava viajando o Brasil. No Brasil. Com uma companhia de teatro. Com um grupo, na verdade, de engenheiros que foram treinados por esse teatrólogo, né, Augusto Boal. Eu gosto muito de falar porque eu tenho muito orgulho. Apesar de eu não saber na época onde eu estava me metendo, isso mudou totalmente a minha vida. E a gente viajou através da Petrobras, né? A gente fez vários fóruns sociais mundiais, fui para Porto Alegre, fui para Minas, São Paulo, e ali eu comecei a entender que existia outra vida. Outra realidade. Outra realidade. E fui tratada com muita dignidade, cheguei a fazer filmes, fiz um documentário para o Pax, que foi para a França, que era sobre consumo excessivo, e ali eu fui descobrir sobre política. E voltava sempre, isso gerava mais intriga ainda nas pessoas. Como é que essa garota tá andando assim, aí chega, não fica? Então aí que a difamação rolou mesmo, com certeza, né? Com eu certeza. Virei qualquer outra coisa que não fosse uma pessoa digna de respeito naquele cenário, mas o cenário que eu convivi, que eu trabalhava, porque eu já ganhava algum recurso e eu ajudava meus pais. Nessa época meu pai ficou desempregado, não era muita coisa, mas já ajudava a comprar uma sapatilha para minha irmã ir para a escola, um caderninho, essas coisas me alegravam muito. Então comecei a trabalhar com 13 anos. E as peças eram políticas, eu fiz Soberaninho Alca, eu fazia Miss Alca, e a gente fez O Dragão e a Galinha dos Ovos de Ouro Preto, que era sobre a privatização da Petrobras na época. E foi tudo muito importante para que eu começasse a abrir pensar a mente fora daquele universo. Sim, que eu fora da vivendo. tua caixinha. Sim. Então, eu sabia que o caminho não era a vingança, não era o ataque. Eu só me distanciei, eu falei, eu não vou, nesse momento, poder viver com essas pessoas, porque eu tento ser amiga e o que acontece é isso aqui. Porém, essa era uma visão lá, né? Aí eu já com uns 14, 15 anos. Aí depois eu tive banda de rock, além do teatro fui para dança. Na banda, eu passei, numa volta desses ensaios, eu passei uma violência muito séria, que mudou totalmente a minha vida, espiritualmente falando, não de forma religiosa, mas de forma, eu falei, nossa, existe algo muito maior que faz com que tudo se movimente e tudo se encaixe da forma mais perfeita. Eu sou muito abençoada, eu senti muito isso. Como já rolava esse lance da milícia? Esses, no caso, eles estavam tentando ainda implantar uma mini boca. A milícia estava começando, né? Como ainda estava muito em alta a difamação, pelo fato de eu nunca parar lá, de eu chegar e tudo mais, eu sempre estar arrumadinha, enfim, da onde que essa garota consegue dinheiro? Com certeza. Né? Enfim. Eu tô voltando do ensaio da banda e um grupo de uns 15 caras me abordaram. Homens adultos. E eu conhecia muitos deles. Homens adultos, homens de 30 anos, homens de 20 e pouco, alguns provavelmente menores, mas a maioria adultos. Você com 15 anos? Eu tinha 15. Eu não tinha nem 16 ainda, eu tinha 15 anos. Estava voltando com a minha guitarrinha nas costas. E aí eu senti a guitarra chegando para o lado e foi uma coisa muito rápida. E eu tive uma arma de fogo na minha costela. Na minha costela, na minha coluna. Na minha coluna. E ali eu tive certeza que se eu desesperasse, eles iam atacar. Atirar. Porque eles queriam me fragilizar. Foi um lapso de pensamento, assim, mas foi uma clareza. E eu conversei com Deus, né? Eu falei, eu não vou passar por isso, você me mata agora. Eu falei com Deus, eu vou ter alguma coisa agora, eu não vou passar por isso. E o cara que estava com a arma na minha cintura desistiu. Ele desistiu e os outros ficaram brigando e começou uma briga coletiva entre eles, porque pareciam bichos, porque eles iam me estuprar. Com certeza. E esse deu um tiro para o alto, os outros foram. Esse cara me levou em casa, mas óbvio que ele exigiu alguma recompensa, eu tive que beijar esse cara, né? Mas
ali eu entendi que eu tinha mais controle sobre a minha vida, que não era uma questão de sorte. Falei, nossa, Deus ouve quando eu falo. Eu não estou falando de religiosidade. Sim. Estou falando de um relacionamento mais junto. E ali eu falei, meu Deus. Só que ali eu comecei a ter mais autoamor, a mais autopreservação. Falei, não posso voltar mais meia-noite sozinha. Exatamente. Não contei para os meus pais. Tive muita vergonha. Muita vergonha. Meninas, contem. Né? Isso era 1990. Tive muita vergonha. E aí, olha como as coisas se repetem. Até hoje, 2023, meninas que são efetivamente estupradas ou passam por uma tentativa de estupro ainda sentem vergonha, ainda se culpam. Por que que eu voltei àquela hora da noite? Por que que eu estava usando aquela roupa? Por que que eu entrei naquele carro? A culpa não é sua. A culpa é do agressor. Eu vivi durante há pouquíssimo tempo, né, que eu descobri, não tem nem uma década que eu descobri que eu não era má. Que não era sua culpa. Não foi, não era culpa minha. Essa foi uma das violências e Deus me salvou dela. E foi um Deus que não me pedia nada em troca. É o mais importante, assim, salientar. Ele só me amou do jeito que eu estava, ele só se conectou comigo e falou, não vai passar mesmo não, vamos lá. E só que o que aconteceu? Te fragilizou de um jeito que você não imaginava. Muito, capitã. Eu comecei a me vestir igual um menino. Eu comecei, gostava muito do rock, eu falo que o rock foi outra coisa que me resgatou, foi um caminho para Deus, apesar de acharem o contrário. Exatamente. O rock and roll, Led Zeppelin, Pink Floyd, foi um resgate. E eu comecei a usar blusão de banda e calça jeans larga, e é isso. Aí a difamação virou o contrário, aí eu virei sapatão. Exatamente. Né? Bem-vindo ao clube. Todas nós passamos por isso. Só que aí eu já tinha uma rede muito grande de amigos fora do lugar. E, de certa forma, ainda existia uma coisa que falava para mim assim, eu não tenho sede nenhuma de vingança. Eu entendia, mesmo sem saber, hoje é claro para mim, toda doença social, tudo. Mas na época não era. Eu não conseguia sentir uma raiva, porque eu tive a oportunidade. Muita gente falou, vamos lá, vamos pegar, vamos fazer não sei o quê, sabe? Depois. Não, bem depois. Eu tenho interesse que a gente consiga montar projetos gigantes, artísticos dentro do Barro Vermelho, de Urucânia, para que a gente resgate essas meninas e para que a gente resgate esses meninos que também cresceram ali dentro dessa cultura e vai só se mantendo. Só perpetuando, né? É um ciclo. Então a arte eu me masculinizei muito, mas muito, assim, né? Cortei cabelo, por isso que hoje faço questão de deixar ele comprido, eu quero ser respeitada assim. Quantas vezes eu não ouço até de amigas, melhor que você não corta, não te dá credibilidade, não. A credibilidade está em quem eu sou. Na sua essência. Não é no seu corte de cabelo nem na roupa que você usa. É em quem você é. E eu estou tentando, assim, eu sei que a gente não tem um tempo muito longo, né? A história de uma vida. Mas nisso que eu me masculinizei, meu pai e minha mãe sabiam que eu sempre gostei muito de dançar. Nunca tive muito dom, mas gostava de dançar. E o meu pai começou aquela dança que é a mais bonita do mundo. Não sei o que, passou um programa do Raul Gil, ele me chamou, mas o meu pai ele não me chamou como se fosse um lobo vendo carne. Sim. O meu pai me chamou e disse assim, essa é a dança mais linda do mundo. Parecia que naquele momento ele estava dizendo para mim assim, olha, você pode ser menina, você pode ser bonita, você pode botar um batom, sabe? E minha mãe, como sempre quis filho artista, né? Se não queria, ou não sei, porque ela fez muito por onde. Me incentivou. E eu nem sabia porque que eu estava entrando naquela dança, não. Eu gostava da música, a música. Né? Aí você vê os figurinos, e foi um trampo poder botar uma barriga de fora,
né, um trampo, só que eu fui tão abraçada por outras mulheres. As mulheres, é uma dança de sororidade, é impressionante. Eu falava, gente, mas minha barriga, não sei o quê, mas não, vamos lá, mas eu não tenho dinheiro para comprar, era caro os figurinos. Não, eu te empresto o meu. Eu fui acolhida por outras mulheres, aí eu vi que, diferente daquela condição periférica, onde as mulheres têm uma programação e é cultural de competir pelo macho, né? Porque o macho tem um valor muito grande, porque ele vai te salvar da desgraça de ser desonrada, né? Eu falei, meu Deus, eu posso confiar em outras mulheres. Sim, porque até então você não poderia. Não, a minha mãe, ela sempre foi... A minha mãe nunca foi uma mulher com vaidade. Então, de certa forma, eu comecei a me culpar de ser vaidosa, de gostar de maquiagem, de pôr uma unha. Minha mãe não é o natural dela. Ela tem uma feminilidade linda, raiz, é outro tipo, que hoje eu abençoo muito também. Mas, então, a culpa estava nesse lugar. Eu gostava de aparecer, por isso que eu fui difamada. Exatamente. Ou seja, você tentava justificar o sentimento negativo. Eu fiz por onde? As pessoas não estão me difamando porque elas são ruins. Eu quis aparecer. Eu não acredito que elas sejam ruins até hoje. Não, algumas são, mas hoje eu volto lá, inclusive amanhã eu estou indo lá. E eu vejo que é um ecossistema, é complexo, é alimentado por toda a falta de recurso que não chega ali, e é alimentado por o que não é amor, capitã, é pedido de amor. Amar esses meninos, né? Óbvio que eu, depois disso, eu nunca mais andei sozinha. Se eu saísse, eu tinha que dormir na casa das minhas amigas, ou minha mãezinha e meu pai iam me buscar, muito parceiros, sabe? Mesmo sem saber, não sabiam por que eu estava com tanto medo. Achava que era das meninas que implicava e batia. Né? Hoje em dia, eles sabem. E foi muito choro. Né? Eu sofri vários tipos de violência, de mulheres irem no meu portão, xingar e falar coisas que eu não tinha feito. Então, essa violência... É uma competitividade que eles colocam em nós mulheres. Sim. Porque eles sabem do nosso potencial, então é para separar mesmo. Se a gente juntar, olha, se a gente juntar. E essa dança, ela foi despertando em mim isso. Eu falei, gostei, vou botar uma roupa. Comecei só roupa preta. No início, rock and roll, só preto, e pá. E eu fui... despertando a sua feminilidade. Através da música árabe. Ela foi um caminho... para Deus. Ela foi um caminho... para você. Para mim. Para Daniela. Para mim? Sim. 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 E quando eu fui vendo, eu com 16 anos começaram já. Segura aí que a gente vai falar que dança é essa. A gente vai para um breve intervalinho e na volta vocês vão descobrir que dança é essa. Já, já. E agora vocês vão descobrir que dança é essa que resgatou a Daniela e transformou ela em Ayla In. Eu costumo dizer, capitã, que a Ayla é um instrumento. A Ayla é um instrumento. E todo método, que hoje eu virei professora dessa dança, graças a Deus, viajei novamente o Brasil inteiro, viajei alguns países do mundo por conta dessa dança. E o meu tapa na cara da sociedade foi... a dança que aqui a gente conhece como dança do ventre. E é uma dança também super estigmatizada como algo sexualizado. Isso, super erotizada, né? E óbvio que em qualquer profissão existem profissionais num formato, outros de outro formato. Só que o que me fez se apaixonar mesmo por essa dança e falar, não consigo viver sem isso, outras mulheres precisam conhecer isso. Foi um professor que eu tive, foi um dos maiores músicos árabes do mundo, chamado Hossein Hanzi. Produtor musical, produziu Led Zeppelin, produziu a Shakira, tocou com Led Zeppelin. Caramba! E
ele criou um sistema que traz a bailarina é como se ela fosse mais um instrumento da orquestra. Ele tinha um respeito tão grande com as bailarinas, coisa que eu não vejo em muitos músicos atuais. Nós éramos mais um instrumento. E ali eu conectei com a minha epifania. Falei, meu Deus, eu vou ser um instrumento para resgatar outras mulheres. A autoestima, o amor próprio. O amor próprio. É uma música, a música árabe é tida como sagrada para eles, né? Uma música modal. Então, o que isso significa? Ela é cíclica, ela começa desse jeito e ela vai terminar desse jeito. Então, dentro da música árabe, a gente vai passando por todo o ciclo. Né? Os invernos, os verões, as primaveras, os outonos. Então, foi uma dança que mudou completamente a minha forma de se relacionar comigo e que com é a mais vida. Importante. E eu voltei, sim, a me respeitar. Que é o principal. E a não ligar mais. E olha que legal, parou. A culpa, a vergonha. Através da dança. Óbvio, não foi, gente, de um dia para o outro. Foram anos estudando, ouvindo essa música, entrando em contato com o meu corpo, descobrindo as sensações desse corpo, porque hoje em dia eu falo todas essas sensações para você com muita clareza, mas eu nem sabia que eu era uma criança naquela época. Eu me culpava como se eu fosse uma adulta, como se eu tivesse feito algo que eu nem tinha feito. Então essa dança, ela me trouxe dignidade, porque ela trouxe um contato com a minha essência. Sim. Eu gosto sim de ser bonita e eu posso ser bonita. E você tem que ser respeitada como tal. Como tal. Como um ser humano, como uma mulher, como um indivíduo. Essa dança me levou para muitos lugares. Óbvio, associada ao teatro, eu pude fazer vários projetos. Eu sou escritora também. Eu escrevo, eu dirijo, eu produzo stand-up comedy, que é um estilo também que eu acho muito legal para a gente jogar para fora as normas. Catarse. Isso, exatamente, é isso. Então, essa dança, ela expandiu a minha vida. E hoje a gente está com alguns projetos para poder levar essa dança para dentro de Urcânia. E não só para as meninas, porque, na verdade, dança do ventre é um nome que o europeu deu, né? Por isso que a gente tem... o europeu também teve um olhar bem sexualizado Sim. sobre a coisa, né? Eu estou escrevendo um livro sobre isso agora, ele foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, em breve vai estar lançando, se chama Raqs El Sharq, que é a dança do leste, que é a verdadeira dança egípcia, e lá eu vou contar muito sobre a história da música egípcia, da dança egípcia, como que chegou no mundo inteiro, trazendo um olhar com clareza para o que é, e eu espero que esse livro chegue em muitas mulheres e que possa trazer essa leveza. Eu costumo dizer que é uma arte sublime. Quando você entra em contato com uma bailarina que está dançando o Raqs El Sharq, você é transportado de um lugar de medo, culpa. Você vai para um sonho mágico, você vai para um castelo egípcio, você vai para um céu, sabe? É delicioso, é sublime. O contato com essa dança para mulheres é sublime. E lá a gente vai trabalhar com os meninos também com folclore árabe, com a dança das lâminas, das adagas, né? As adagas, elas já são mais voltadas para o lado cigano, mas a gente pode pegar a parte beduína e tudo mais e usar também. Mas a gente vai usar muito o tahit, os próprios saíd, que é mais feminilizado, mas trazer o dabik, que é um sapateado, né, libanês, tem iraquiano também. Então a gente vai ter um contato com a cultura árabe. Ensinando que existem outras culturas, outras formas de viver e que a gente precisa, sim, entender que as pessoas se manifestam. Sim. E só contextualizando aqui para você que está assistindo a gente, a Ayla, ela está inaugurando agora, né, mês que vem, um centro, uma escola de dança, um polo multidisciplinar. Exato.
né, de onde ela vai ensinar a dança. Vou falar dança do ventre, que eu não consigo falar o nome dessa dança. Perdoada. Mas também tem outras cocitas mais. Que outras cocitas? Não vai ser só uma escola. A gente tem escolas maravilhosas de dança já em Teresópolis, então a ideia não é ser mais uma escola de dança, mas ser um polo cultural. A gente vai ter um espaço para stand-up comedy, um espaço para fazer podcast, teatro, inclusive em primeira mão. O professor de teatro vai ser o Charles Clan, professor da Cal, foi professor do Paulo Gustavo, professor da Tata Werneck. Ele não dá aula no Senacal e ele topou, porque ele é aqui. E a gente vai ter lá vários projetos de bolsa também para mulheres periféricas e rurais aqui de Teresópolis. Eu não posso deixar de falar que a gente está fazendo um mapeamento, né? Eu fui eleita suplente de delegado da Comissão de Cultura. A gente está fazendo um mapeamento das mulheres de Teresópolis, porque eu vim parar nessa cidade. E eu fiquei perguntando, por que eu vim parar nessa cidade? Eu vim Nada por acaso. Vim parar casada, cheguei aqui, divorciei. E eu falei que eu vou ficar nessa cidade. Mas fui ficando. Amo Teresópolis. Porém, me choquei com um grande índice, um imenso índice crescente de feminicídio, de estupro, de violência contra a mulher. E, obviamente, caminho pelas ruas, percebo como funciona a cultura, né? Sou uma pessoa atenta para isso. Então, quando me apareceu essa oportunidade, eu falei, eu quero usar isso. Pode parecer algo pequeno, mas eu quero fazer. Eu quero trazer isso para Teresópolis. Eu quero melhorar esses índices. E aí foi aí que eu encontro com você, e você está aqui me dando todo esse apoio. Então, a gente tem um link de cadastro, porque a gente precisa entender que a polícia militar é nosso aliado, são nossos amigos. Como eu disse antes sobre a dança, existem profissionais e improfissionais em qualquer área, mas o que eu posso dizer é que o trabalho da Capitã, que é lindo, mulheres de Teresópolis, vocês não estão desamparadas. Ela é braba, ela faz. E contem também com a Improduções, que é a minha empresa. A gente vai fazer coisas muito bonitas, coisas para mudar esse cenário, porque vai diminuir. Vai, com certeza. Vai ter que diminuir. Com certeza. Não tem mais para onde. A gente não aceita isso. Não. E as mulheres, elas precisam ter conhecimento de onde procurar ajuda, como fazer igual a Ayla fez, se descobrir, ver o que está machucando e... Tô aqui no microfone, gente, deve ter feito um barulho horroroso aí. Mas ao vivo é assim mesmo. E, assim, a gente vai proporcionar a essas mulheres, não só vítimas de violência doméstica, mas eu costumo dizer que toda mulher, desde que nasce até o dia em que ela morre, ela vai sofrer uma violência. Não importa. Uma importunação no ônibus, uma importunação no trabalho, um assédio sexual, um assédio moral. Enfim, em algum momento da nossa vida a gente vai sofrer um tipo de violência. Uma violência obstétrica, uma violência institucional. Não importa, porque nós somos, apesar de sermos a maioria da população do mundo, ainda hoje somos vistas como sexo frágil, as mais vulneráveis. Não, nós não somos vulneráveis. Não somos. A gente precisa descobrir o nosso poder interno, a nossa fênix, e ressurgir das nossas cinzas, usando as nossas dores para construir uma fortaleza e ajudar outras mulheres. É isso? Estamos juntas, todas, estamos se reunindo. Teresópolis vai mudar, já está mudando esse cenário. A abertura, né, da Sala Lilás e da Sala Maria da Penha, que eu tive a honra do convite da Capitã para estar presente. Isso para mim é maravilhoso. Eu estou muito grata, muito feliz. Ficaria horas. Vai mudar essa realidade. Sim, já está mudando. Você lembra do evento? Nossa, a Capitã deu uma palestra que foi a coisa mais linda, as pessoas ficaram impressionadas. Os homens, a fim de saber, homens junto com a gente na nossa luta. É isso aí. Né? Então, é isso. Fala um pouquinho desse livro. Esse daqui é um presente. Ai, meu Deus! Esse é um presente. Eu faço parte de um coletivo do Rio de Janeiro que se chama Mulheres Reais. Mulheres Reais são várias mulheres de várias etnias,
de vários estados do país, de várias classes sociais, de várias profissões, faxineiras, do lar, médicas, juízas, advogadas, enfim, todas as mulheres. Em breve, policiais, se Deus quiser, vamos trazer para Mulheres Reais. E esse aqui foi o Encontro do Dom, que é onde a gente escreve junto com os nossos filhos. Ai, que legal. Esse lançou na Bienal, o Luiz tinha 9 anos, e aí tem 2 poemas aqui que eu escrevi junto com o Luiz. Ai, que é legal. O meu presente, e convidar o pessoal para conhecer o Mulheres Reais também, que é da Kátia. Eu ando um pouquinho longe, mas vamos trazer elas aqui para Teresópolis também. E queria te dizer que você é uma mulher real, que você fez toda a diferença na minha vida nesse pouco tempo de estar aqui. Eu me sinto muito mais segura aqui. Obrigada. Eu confio muito no seu trabalho, eu estou aprendendo muito com você. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada. E você quer deixar um recadinho para as nossas telespectadoras? Ai, respira. Tá gelada, gente, tá gelada. Isso aqui existe. Você pode confiar na sua amiga. A gente vai mudar isso aqui, a gente precisa de vocês, a gente precisa de sororidade. É o que a capitã falou. A gente junta, nós juntas, a gente é muito forte o feminino. Não demonize o seu feminino. Abençoe. Vocês têm um poder gigante. Gigante. Nós todas, nós temos um poder gigante de mudar as nossas realidades, as dos nossos filhos, as dos nossos vizinhos, e assim fazer com que, vou falar para Terê, porque é uma TV de Terê, que Teresópolis se torne uma cidade segura de verdade. Para nós. Para nós, porque assim, é segura contra o assalto, mas para as mulheres não é segura. Está se tornando agora. A gente tem a Capitã Índia aqui e contem também com a Em Produções. Eu quero estar em tudo, eu quero realmente fazer com que a gente possa andar nessas ruas sem ser importunada. Tantos relatos de cara seguindo de carro. Menina, vocês são seguras. Eu sou de Petrópolis, vocês sabem disso, e... Ai, meu livro caiu. E eu vindo pra cá, pra entrar no carro, assim, eu tô produzida, porque eu vim fazer o programa. Lindo. O cara para o carro e vira pra mim e fala assim, chapeuzinho vermelho lá em casa. Aí eu falei, ai, Jesus amado, não vou responder esse infeliz, não vou. Aí entrei no meu carro e falei assim, isso a gente passa todo santo dia. Mas foi só um elogio. Pode ir além. Pode ir além. Vocês viram o cara... Público, né? Exatamente, em público. E nas ruas escuras? Tem vários relatos de alunas. De dia. Sim. Vocês viram aquele policial no pedágio? Gente, o que é isso? Eu não tô sabendo, desculpa. Ele botou o membro pra fora em 2, 3 pedágios e na cabine, ele só ia na cabine de mulher, com o membro pra fora, ereto, se masturbando. Gente. Submissão, né? Gente, que país é esse onde um homem, aliás, que mundo é esse onde um homem se acha confortável para fazer isso em 3 postos de pedágio e só em cabine de mulher? É confiança na impunição, né? Pelo amor de Deus, que é isso? E a gente tem que mudar, tem que gritar, tem que dar a louca, tem que berrar, soltar a voz, para, eu não aceito isso, não quero, isso é desrespeitoso. E é isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo. Ou nós vamos ser vítimas, ou vamos ser as vilãs mesmo. Eu ouvi essa frase e isso me pegou muito. Eu não quero ser vítima, eu também não sou vilã. Eu não sou vilã. Eu sou justa. Sou justa. E é isso, gente. Espero que o programa tenha agradado a todo mundo. E muito obrigada. Quando inaugurar o espaço, você vai voltar aqui para falar sobre a inauguração. Oba! Obrigada. Muito obrigada. Boa noite e até a próxima semana.